Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Interior e Sustentabilidade. E hoje eu trouxe para você um tema sobre a funcionalidade dos ambientes. E esse tema não só é para profissionais, designers e arquitetos, ou para alunos que estão iniciando a carreira nessa área da construção civil, mas também para você que está pensando em reformar, redecorar sua casa, para você entender a funcionalidade dos espaços. Isso é muito importante, porque te gera praticidade, você tem um ritmo do dia a dia melhor. Então, eu vou trazer vários pontos aqui que a gente precisa entender sobre a funcionalidade dos espaços para poder, nós profissionais, desenvolver um projeto, uma proposta para você, cliente. Mas se você também quer aprender, é bom para você também discutir sobre isso com o profissional, ou mesmo se você vai fazer sozinho, tá? É muito importante. Mas antes da gente começar, eu quero te convidar, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber a notificação. Tem vídeo novo sempre às terças, às quintas e sextas, às 19 horas, horário de Brasília. E ativa e compartilha esse vídeo, deixa o seu like também. Se você tiver alguma dúvida, depois não esquece de deixar nos comentários, eu queria saber as suas dúvidas e o que você pode também contribuir, sugestões para trazer para mim, tá bom? É muito legal saber e ter essa participação de vocês para a gente continuar aqui. Bom, mas vamos lá, vamos entender então por que é importante a gente pensar na funcionalidade dos espaços. Primeiro, porque a gente entendendo essa funcionalidade, a gente tem como criar uma proposta mais adequada para aqueles ambientes. Então, você entender a funcionalidade, como é a rotina, você tem que saber, principalmente para os profissionais, que nem sempre o que nós, por exemplo, ou o cliente deseja, ou o que ele sonha, é o que realmente ele precisa. E a partir desse momento que a gente entende a necessidade, a funcionalidade dos espaços, a gente consegue criar ambientes muito mais confortáveis, atrativos e suprir essa necessidade das pessoas, tá? Então, a gente precisa entender que nem sempre o que a gente sonha é aquilo que vai ser possível ser realizado ou aquilo que realmente a gente precisa, tá? Então, por isso a gente precisa entender essa funcionalidade, esse ritmo que tem ali dentro dos ambientes. Isso tanto para comercial, corporativo, quanto para residencial. Claro que quando a gente fala em residencial, quando a gente vai fazer o briefing, é muito mais prático, né? Porque são poucas pessoas que estão utilizando, a gente precisa entender como é o ritmo da família, ou se a pessoa mora sozinha, se você mora sozinho, entender como é seu ritmo, seu dia a dia, para que a gente entenda essa funcionalidade dos espaços, tá? Agora, quando a gente parte para um projeto comercial, quando a gente parte para o corporativo, são várias pessoas envolvidas. Então, a gente precisa mais ainda detalhar o ritmo desse espaço, a funcionalidade, para que ele serve, para que a gente possa fazer propostas mais assertivas, tá bom? Então, para a gente entender essa função do ambiente e gerar essa proposta mais adequada, tá? Até porque a gente fala, nós prestadores de serviço, designers e arquitetos, nós somos resolvedores de problemas, a gente fala, né? O cliente sempre contrata, sempre busca por um profissional quando ele tem um problema para resolver, seja para construir, seja para reformar, seja para transformar todos os espaços, e ele conta com esse profissional. Então, nós vamos resolver um problema que ele tem, e a gente precisa entender qual é o problema que está sendo gerado por aquele espaço e por que ele precisa passar por uma reforma e uma redecoração, ou talvez até construir um espaço maior para você poder ficar e usufruir do espaço em si, do ambiente, tá bom? Então, vamos entender aqui quais são os pontos importantes que a gente precisa entender dos espaços e por quê, para a gente poder realizar uma ótima decoração, fazer uma reforma e o profissional gerar propostas mais assertivas para os seus clientes. Entender que a gente está pensando em funcionalidade, né? Qual é a função? Primeira pergunta é qual é a função do espaço, né? Qual é a função dele ali? É uma sala de jantar, por exemplo? Então, a função é reunir as pessoas para realizar refeições. E o que mais vai ser feito dentro do espaço? Somente isso? Ou não? Ele tem é integrado a outros espaços e precisa de uma maior funcionalidade. É uma sala de estar? Essa sala de estar vai ser também de TV? Vai ter um home office? Né? Qual é a funcionalidade desses espaços? A gente tem e ali pontuando o que realmente você faz dentro daquele ambiente, o que ele precisa ter para suprir as suas necessidades, tá? Então, a primeira pergunta que a gente precisa fazer: qual é o tipo de ambiente, né? Que tipo de ambiente é? Então, a gente vai colocar qual é a função dele. É sala de jantar? É sala de estar? É quarto? É um quarto de hóspedes? É um home office? É uma cozinha? É um banheiro? É um lavabo? Tudo isso a gente precisa pontuar. Então, qual é o tipo de ambiente? Que ambiente é que ele precisa ser trabalhado?
E aí é bom também, se você for começar a mexer com decoração e reforma na sua casa, você pontuar qual realmente você precisa, em primeiro lugar, reformar. Qual é o primeiro que você precisa trocar alguma coisa que está ali te incomodando, ou o ritmo do espaço não está sendo funcional para você no dia a dia, o ritmo que está acontecendo ali não está funcionando para você, então é bom você pontuar isso, tá? Então, para qual é a destinação, qual é a função desse ambiente? Primeira coisa que você precisa responder, que tipo de ambiente é esse? Tá, decidimos, é uma sala de estar. Vamos partir para o pressuposto aqui, pelo exemplo de uma sala de estar. Você precisa trabalhar essa sala para suprir suas necessidades. E aí a gente vai pontuar para que ele vai ser utilizado. E aí, realmente, a função dele, sala de estar, eu preciso que ela também seja de TV, porque eu só tenho uma sala, seja um apartamento pequeno, uma casa pequena. Hoje em dia, as casas não têm mais 2, 3 salas, né? Então, é uma sala só para suprir todas essas funções. E eu preciso de um espaço para estudar, eu preciso de um espaço para trabalhar. E essa sala está integrada a uma sala de jantar, então eu preciso saber toda a funcionalidade dele do dia a dia, o ritmo das pessoas ali dentro, para eu poder fazer essa proposta, tá? Então, para que ele vai ser utilizado? Pontuamos, ele vai ser para assistir TV, ele vai ser para reunir a família, reunir as pessoas ou amigos, receber visitas, e ele vai ser também para, porque eu preciso de um espaço para trabalhar. Então, vai ser um pequeno home office. Então, isso são as necessidades que a pessoa tem para usufruir aquele espaço. Então, é como se a gente montasse um programa de necessidades, tá? Isso aqui também pode ser desenvolvido junto com o programa de necessidades, porque é o que realmente você precisa fazer. Uma proposta mais assertiva junto com o briefing, tá? E aí, se você ainda não sabe o que é briefing, eu fiz um vídeo, tá aqui em cima, sobre briefing, para você criar o seu. Te indico você ir lá e assistir. Você também, que você está buscando para um profissional, você vai fazer sozinha, vai decorar sua casa. Também é bom porque vai te auxiliar para você entender, para você descobrir suas necessidades. É só clicar aqui em cima, tá bom? Mas assiste depois, assiste aqui primeiro, depois você vai lá no vídeo. Bom, então você decidiu para o que ele vai ser utilizado. Você realizou uma busca, você juntou informações ali que você precisa usar aquele espaço. Ok, já partimos do segundo ponto. Terceiro ponto, qual é a necessidade desse ambiente? Então, aí você traz essas informações do programa de necessidades. Você tem a necessidade de ter o espaço mais fluido? Por exemplo, as pessoas que usam esse espaço têm problemas, vamos dizer assim, problemas físicos? Um cadeirante, uma pessoa idosa, uma criança. Então, quais são as necessidades que esse ambiente precisa resolver ali para essas pessoas que vão utilizar o espaço? Isso a gente precisa pontuar, tá? Se você tem uma pessoa idosa, a gente tem que tomar cuidado com os tapetes, tem que estar bem preso, cuidado com as quinas, também por causa das crianças, para não se bater, não se machucar, cair criança, né? Acaba tropeçando nos brinquedos, tá? Você tem pet, você tem um gatinho, você tem um cachorrinho, ou você, né, tem um de grande porte, ele vai usar essa sala também? A gente precisa pontuar as necessidades que esse ambiente precisa suprir, né? Então, eu preciso pensar num tecido que seja mais fácil para limpar, para tirar os pelos do gatinho. Eu preciso de um tapete mais prático para manter limpo, mais funcional. Então, tudo isso você vai pontuando para que deixe a sua vida mais prática, mais funcional. E isso é um pressuposto do profissional em design de interiores, principalmente, de trazer um espaço para você confortável, bonito, né? Que a gente fala esteticamente agradável, que seja moderno, que supra suas necessidades, que seja confortável e que facilite o ritmo do seu dia a dia. Né? Hoje em dia, a gente às vezes não tem uma pessoa para estar ali todo dia limpando, a gente não tem uma pessoa todo dia em casa para estar organizando, então a gente precisa que esse espaço se mantenha mais organizado, para que você tenha um ritmo de vida mais confortável, e você não precisa chegar, às vezes, do trabalho cansado e tendo que estar limpando, fazendo manutenção desse tipo de coisa e organizando, tá? Então, a gente faz da melhor forma possível para que você seja mais prático e funcional para você no seu ritmo de vida, tá? Principalmente para quem tem a vida mais corrida. Independente também, se você está em casa, se você trabalha em casa, isso não significa que você vai parar toda hora para estar organizando, tá? Então, é bom a gente entender quais são as necessidades desse ambiente, para você suprir e para você entender que precisa tomar cuidado com algumas coisas, como os pets, os idosos e as crianças, para não estarem se machucando. Você mesmo, não ficar trompando nos móveis e se machucar, ficar com o joelho roxo, ou acabar até ocorrendo um acidente de se machucar, tá? E aí,
qual é a rotina? Então, aí a gente precisa pontuar. Qual é a sua rotina? Você acorda cedo, faz café da manhã, você sai para trabalhar, passa o dia fora, retorna no período da noite. Ou essa pessoa trabalha em casa, mas ela faz café da manhã, leva as crianças na escola, volta, trabalha, para fazer o almoço, descansa um pouquinho, aí ela volta para o trabalho. Então, a gente precisa entender a rotina de quem está usufruindo dessa sala. Como vai funcionar o ritmo ali da sala de jantar? Você senta todos os dias para almoçar, tomar café da manhã e jantar na sala na sala integrada, que é a sala de jantar? Você tem essa fluidez para ir e voltar à cozinha, que vai facilitar a sua rotina, que vai facilitar você buscar as coisas para alimentação? Ou não? Todo mundo sai cedo, fecha a casa, fecha ali o apartamento e só volta no período da noite. A gente precisa entender essa rotina das pessoas que usufruem. Se for no comercial ou no corporativo, que horário as pessoas chegam, como as pessoas transitam dentro do espaço. E a melhor coisa para trabalhar com comercial e corporativo é você passar um dia ali observando a rotina das pessoas, tá? Porque às vezes as pessoas vão falar para você, eu tenho reunião cedo, eu tenho reunião, mas isso são dias esporádicos, talvez. E aí você entender que as pessoas, como elas transitam dentro desse espaço, se ela vai buscar um café, ela vai lá na copa, ela vai ter reunião, ali tem a sala de reunião, ela volta para o computador. Então, você entender, tá? Essa dinâmica do espaço é a melhor coisa para você projetar uma proposta muito mais assertiva. A gente precisa entrevistar o cliente para saber isso, tá? Precisa ser adaptado para receber mais de uma função, e aí que a gente entra, né? Então, às vezes, você tem um quarto e ele vai virar home office, tem TV e você gosta de leitura. Então, ele é mais de uma função, ele não é só para descanso, tá? Então, quais são as funções que vão ser desenvolvidas dentro desse ambiente? Você precisa pontuar para você fazer uma resposta, uma proposta mais assertiva. E sempre lembrar, sexto ponto, né, e último, nem tudo que a gente deseja é o que vai conseguir fazer e suprir dentro daquele ambiente. Então, é importante a gente pontuar qual é o principal. Então, a sala de TV é para assistir TV e reunir a família no período noturno ou finais de semana? Não, esse espaço, eu moro sozinho, recebo meus amigos à noite e recebo amigos final de semana. Então, pontual, qual vai ser a parte mais necessária? Necessário, eu trabalho em casa e preciso de um home office na sala. Então, pontual, qual é o mais necessário? Por quê? Porque a partir disso, a gente vai focar em suprir essa principal necessidade, e os demais a gente vai ali organizando, tá? Então, a gente precisa saber o primeiro ponto, qual é o principal função daquele espaço. Então, muitas vezes a sala de TV, a função dela não é assistir TV, tá? Muitas vezes é para a pessoa também trabalha ali, ou que nem fica em casa, às vezes, para ficar assistindo televisão. Então, a gente precisa pontuar. O quarto, qual é a principal função? Descanso. Então, vamos priorizar o relaxamento, o descanso dessa pessoa que vai utilizar, tá? Eu tenho um quarto de criança. Qual é a função principal para o quarto de criança? Ela precisa descansar, dormir, relaxar, para ter uma noite tranquila, para os pais poderem descansar e também para brincar. Então, a gente precisa suprir essa principal necessidade, tá? E até porque para criança, a gente sabe que tem um monte de coisa que a gente tem que fazer ali na hora de trocar, de dar banho, principalmente se for bebê, a gente precisa das coisas mais à mão, e isso a gente precisa entender a dinâmica dessa necessidade, essa dinâmica do ambiente, tá? Bom, eu espero ter te ajudado. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, deixe aqui nos comentários, vou adorar saber qual a sua opinião. Se você é profissional, qual a sua dificuldade na hora de criar esse programa de necessidades, entender a funcionalidade dos ambientes para você fazer uma proposta de projeto mais assertiva, qual a sua dificuldade, manda aqui para mim, vou ter o prazer de te ajudar, tá bom? A você suprir essas necessidades do cliente. E lembre-se que tudo que a gente às vezes sonha, o espaço não comporta, então a gente precisa levar em consideração o que vai suprir sempre as nossas necessidades de descanso, de rotina, principalmente cozinha e outros espaços, tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like para eu saber que você curtiu o conteúdo. Não esquece de compartilhar esse vídeo com mais amigos, colegas de profissão ou de alunos, os seus colegas de faculdade. E não esquece, se inscreva se você ainda não se inscreveu. Se inscreve aqui embaixo, clica no sininho também para receber notificação. Não vai esquecer, sempre às terças, quintas e sextas tem vídeo novo às 19 horas, tá?
E eu te indico, como eu falei, o vídeo para você assistir sobre o briefing, tudo que você precisa saber para você criar o seu profissional. E se você quiser assistir e saber mais como é o briefing, do que se trata, que é a entrevista com o cliente, para a gente entender essas necessidades, é só clicar aqui em cima que você vai ser direcionado para o vídeo, tá bom? Fica ligado que tem sempre vídeo novo voltado ao design de interiores e também ao design sustentável, trazendo dicas e informações relevantes para você também sobre sustentabilidade, tá bom? Bom, obrigada, você ficou até o final. A gente se vê no próximo vídeo.